Voltei. Então, gente, aqui para essa parte 3, eu trouxe para vocês um mapa, que inclusive eu tirei do livro, tá? De correntes marítimas da América. As correntes marítimas azuis, como estão aqui na nossa legenda, é bom para a gente treinar também a nossa leitura de mapas, né? Que é o seguinte, um mapa sempre vai ter o título, a legenda, a orientação geográfica sempre apontando para o norte e também a escala, tá bom? Esses são os principais elementos que constituem um mapa, que a gente percebe aqui no nosso mapa das correntes marítimas. Então, quando a gente olha para a nossa legenda, a gente percebe que a setinha vermelha representa as correntes marítimas quentes e a setinha azul representa as correntes marítimas azuis. Bom, então aqui, ó, corrente do Golfo do México, que eu falei para vocês, corrente norte equatorial, corrente sul equatorial, corrente das Guianas, todas correntes quentes. Agora, corrente da Groenlândia vindo lá de cima, corrente do Labrador, corrente de Humboldt, que é uma corrente extremamente importante aqui para a América do Sul, tá? Corrente das Falklands, que vem lá do Polo Sul, beleza? Então percebam que aqui, ó, passam justamente nas costas das regiões, beleza? E vão influenciando essas regiões por onde passam, tranquilão? E aqui nós temos um outro mapa, também do livro de vocês, que nos indica o clima, os climas que compõem a América. E cada uma dessas cores e suas diferentes tonalidades vão significar um tipo de clima diferente. Então percebam quantas cores nós temos na América. E aí quando a gente olha para a nossa legenda, a gente tem que o vermelho equatorial, depois temos o tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar, frio de montanha. Tudo isso em um único continente, porque extensão latitudinal, corrente marítima, massa de ar, bloqueio orográfico, altitude, dentre outros pontos que a gente já citou aqui, que vão ser influentes na formação desses diferentes climas, tá bom? Então a gente vai percebendo aqui como que eles estão localizados no nosso continente, beleza? Vamos continuar. O próximo clima, a gente já vai acabar rapidinho, é o clima temperado. Ele ocorre nas regiões de médias latitudes. Ele é naquelas regiões que são logo depois das regiões tropicais. Tropicais são regiões de baixas latitudes, tá? A diferença entre equatorial e tropical é que o equatorial está ali na linha do Equador. O tropical ele vai até 30 graus norte e sul, tá? E acima disso nós temos o clima temperado, que ele é frio, mas ele não é tão frio quanto o polar. E ao mesmo tempo ele não é tão quente quanto o tropical, sacaram? Ele é o meio termo. Ele é o que possui inclusive as 4 estações do ano mais bem pronunciadas. Porque eles vão ter verão, outono, inverno, primavera muito bem postos. Enquanto que aqui no Brasil a gente tem o quê? Quente e menos quente. Quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem disso. Basicamente, é a parte do ano que está mais quente, a parte do ano que está um pouco menos quente. A gente vai perceber alguma coisa ali de 4 estações no Brasil, no sul, que é a região que tem um clima subtropical, tá? Que aí já começa naquela transição de tropical para temperado, beleza? Então, o temperado, ele é o que vem depois do tropical, tá bom? Então são regiões, obviamente, de médias latitudes. Se o tropical está em regiões de baixas latitudes, o temperado está em regiões de médias latitudes. O clima temperado se divide entre oceânico e continental. Olha, já tratamos mais ou menos sobre isso. O oceânico,
a gente percebe que a influência do oceano regula as temperaturas, já falamos sobre isso, amenizando o clima e evitando maiores diferenças entre temperaturas máximas e mínimas, beleza? Então, o clima temperado oceânico é uma região de clima temperado que está mais próxima do oceano. Obviamente, o clima temperado continental, ele possui amplitudes térmicas elevadas, porque está distante do oceano, com temperaturas mais altas durante o dia e temperaturas baixíssimas durante a noite, como a gente já falou também, causado pelo fator continentalidade. Tá? E agora vamos olhar com mais detalhes ainda o clima temperado oceânico. Ele é típico de onde? Ele é típico da costa leste e oeste do Canadá e dos Estados Unidos. Apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Os invernos são frios e os verões são brandos. E nós temos a presença da floresta temperada. E as principais espécies são carvalho, faia, bétula e alguns tipos de pinheiros. Professor, eu preciso saber o nome dessas espécies? Não, é óbvio que não. Mas vocês precisam saber que o tipo de vegetação presente no clima temperado oceânico é a vegetação temperada. É fácil, né? Clima temperado oceânico. Qual é o tipo de vegetação presente lá? Floresta temperada. Show de bola. Por que o clima temperado oceânico tem as suas características principais? Porque ele é característico de regiões próximas ao oceano, próximas ao mar. Logo, recebe a influência da umidade vinda deste. Tá bom? Então, se não fosse por conta disso, seria muito mais frio por conta da latitude. Tá? Clima temperado continental. Esse clima é presente nas planícies centrais, continental, planície central. Verões muito quentes e invernos bastante frios. Aquela relação entre amplitude térmica. Chuvas escassas e fortes precipitações de neve nos períodos mais frios. E percebemos a presença de pradarias, vegetação herbácea. Professor, o que é uma padaria? O que é uma pradaria? Pensa no sul. Sul é mais ou menos parecido, ali nos Pampas, que é uma formação de relevo que faz tipo ondinhas assim, sabe? Ondinhas, e que a vegetação é muito baixinha. Como é mais frio, não tem uma umidade suficiente para o desenvolvimento de uma vegetação tão alta, tão robusta. Então a gente percebe a presença de gramíneas, herbáceas. Gramíneas, grama. Herbácea é um pouquinho mais alta do que grama. Tá? Então são vegetações baixinhas. Tá? Por conta dessa região ser mais seca. Beleza? E aqui, gente, eu apresento para vocês os climogramas. Climograma é uma parada que causa uma dúvida absurda em vários alunos do Brasil inteiro, eu acho. Cai muito em vestibular, cai muito em tudo quanto é a prova que tem geografia, justamente porque as pessoas têm um pouquinho de dúvida. E eu, quando tinha a idade de vocês, também tinha. Então vocês não vão ter dúvida. Tá? Vamos lá, vamos observar. Antes do medo, porque dá medo mesmo, porque tem gráfico, número, teorema de matemática, não vai sair correto. Mas calma. Olha só. Primeiro é o clima frio. E quando a gente olha para a legenda, a gente percebe que a temperatura está em vermelho. Sempre respira. Respirei. Agora eu vou olhar o que essa figura me apresenta. Então vamos para a legenda. Lembra da leitura de mapas, que dá para jogar um pouquinho aqui para entender esses gráficos. A cor vermelha representa, cadê meu mouse, a temperatura em graus Celsius. O azul, as precipitações em milímetros. Tá bem? Vamos olhar para o clima frio. A gente percebe que eu, pelo menos, não conheço nenhum lugar do nosso planeta que tenha 400 graus de temperatura. Né? Então a gente já sabe que desse lado aqui não estamos olhando para a temperatura. Mas eu conheço lugares como o próprio Rio de Janeiro que conseguem chegar até 40 graus Celsius. Então desse lado aqui nós temos as temperaturas. Então desse lado nós temos a pluviosidade, tá? Pluviosidade, que são as chuvas, tá? E desse lado aqui nós temos
as temperaturas. Desse lado, pluviosidade, e desse lado, temperatura. Tá na dúvida? E o mapa não te mostrou, o gráfico não te mostrou? Tipo esse aqui. Esse aqui mostra, ó, temperatura e pluviosidade. Ele inverteu, beleza? Mas quando ele inverter, ele vai te falar que aqui é temperatura e que aqui é pluviosidade. É aquilo que eu falei. Eu conheço algum lugar que tem 400 graus de calor? Não. No planeta Terra? Não. Então, obviamente, não pode ser temperatura, tá? E aí você consegue entender em quais partes do pluviograma você vai conseguir nortear o seu entendimento. Então, bora. A linha vermelha marca a temperatura. Então, olha só. Uma temperatura que está abaixo de menos 10 graus Celsius. Olha só. Eu estou seguindo esse último ponto vermelho e indo para cá. Tá vendo? Está abaixo de menos 10 graus Celsius. Mas aí, ó, subiu um pouquinho e chegou a mais ou menos ali, ó, 25 graus Celsius de temperatura. Pegando mais ou menos aqui no meio, entre 10 e 20. Tá? É a temperatura mais alta dessa região. 25 não, gente, desculpa. Entre 10 e 20 é 15. Viajei. Entre 10 e 20 é 15, pelo amor de Deus. É de humanas. Então a temperatura mais alta dessa região tem mais ou menos 15 graus Celsius. Tá? E depois, que é uma temperatura bastante baixa pra gente, ainda mais pra gente aqui do Rio de Janeiro. E depois vai descendo, 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 batendo os menos 10 graus Celsius. Quando olhamos para as precipitações, percebemos que são precipitações muito baixas. Porque aqui, ó, um pouquinho acima de zero, pegando ali 1 milímetro por mês, tá? Ó, janeiro, fevereiro e por aí vai, até dezembro e depois volta, tá? Então, ó, muito pouco, quase nada em janeiro, quase nada em fevereiro, quase nada em março, e depois aqui, ó, diminuindo, 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 e aqui, ó, no meio do ano começa a subir um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, em agosto subiu, mas ainda está em quê? Aqui mais ou menos, ó, pegando aqui da ponta, está indo a uns 70, mais ou menos 70 milímetros, tá? Que para o Brasil é pouco, em alguns momentos, mas, enfim, uma chuvinha ali ainda, e depois só vai caindo. Qual foi o clima que a gente viu que tem temperaturas muito baixas e poucas chuvas? Clima frio, tá? Agora vamos para o clima frio de montanha, que vimos lá, que é o mais frio ainda, que no topo não tem nem vegetação. Como é que está essa temperatura aqui? Ó? Lembrando que a temperatura é o vermelho. Tá muito, ela já começa muito baixa. Olha a diferença. Ela alcança no máximo 0 graus, no máximo, e depois desce. E a gente percebe que aqui, ó, a pluviosidade é uma pluviosidade maior, né, do que esse outro aqui. Por quê? Massa de ar veio, subiu, e conforme vai subindo, vai precipitando, vai chovendo. Sacaram? Aquela relaçãozinha de altitude, barreira orográfica, beleza? Então aqui, ó, tá azul, desse jeito. E uma temperatura baixíssima é um climograma do clima de frio de montanha, tá? Nossa, minha garganta tá pedindo arrego. Clima temperado, uma temperatura que chega ali, ó. Uma temperatura que chega... Ele inverteu aqui desse lado, né? Chato ele inverter, mas ele inverteu. Chega ali, aqui sim, a mais ou menos 25 graus Celsius. Já é uma temperatura bastante mediana, tá? Que aqui no Rio de Janeiro a gente começa a sentir frio, começa a botar casaco, beleza? Então já nos denuncia alguma coisa, lembrando que o clima temperado, ele é aquele clima que está depois do clima tropical. Então, é quando a gente começa a perceber as 4 estações do ano, a temperatura mais amena, nem muito frio e nem muito quente, como a gente tem aqui na região intertropical, tá bom? Então, a temperatura de 25 graus Celsius, mas que ao mesmo tempo, ó, em alguns momentos, bate 0 graus. O que nos lembra que é um clima temperado. Por quê? Latitude alta, beleza? E o que vai fazer com que as temperaturas ali sejam mais amenas é a presença de
correntes marítimas que vamos ver em específico quando falarmos do clima temperado oceânico, tá bom? Quando a gente pega o climograma e que está escrito apenas clima temperado, ele é uma média entre o clima temperado oceânico e o clima temperado continental, tudo junto no único climograma, tá? Então, a gente sabe, estudando anteriormente, que o que vai manter, né, esse clima temperado um pouco mais quente, não tão frio quanto outras porções de maiores latitudes, é justamente a presença de correntes marítimas quentes, né, que vão inclusive influenciar na formação do clima temperado oceânico, tá bom? E temos até uma quantidade bastante significativa de pluviosidade, ó, batendo os 100 milímetros de chuva, chegando aqui a 110 mais ou menos, tá bom? Nem 110, acho que um pouquinho menos, beleza? Clima temperado. Aqui, ó, clima temperado oceânico. Olha essa pluviosidade. É uma pluviosidade que está aqui, ó. A gente consegue perceber que ela aqui no seu momento mais chuvoso ultrapassa os 160 milímetros de pluviosidade. Ultrapassa os 160 milímetros de pluviosidade, quase chegando nos 180. Se aqui, ó, apareceu bastante, olha isso aqui. Isso aqui é uma média. É considerando isso com isso. Por isso que ficou um pouquinho mais baixo, ao mesmo tempo ficou bastante expressivo, né? Então, quando a gente olha aqui para o clima temperado oceânico, a gente olha para essas precipitações, a gente consegue perceber a influência das correntes marítimas aí. E olhando para a temperatura, é uma temperatura que vai, ó, pega ali mais ou menos 9 graus, 8 graus, chega até uns 10 graus mais ou menos, um pouquinho acima que é frio, e depois cai um pouquinho. Aí você fala, professor, mas é uma temperatura bem fria, né? Olha para isso aqui. Olha para esse clima temperado continental, que a temperatura parte dos menos 10 graus Celsius. Sacaram? A gente tem uma certa pluviosidade, que parece até ser bastante grande, né? Mas quando a gente olha para a barra de chuva, de pluviosidade, a gente percebe que ela parte do zero e que o momento do ano de maiores chuvas, ele bate 80 milímetros de chuva. Ou seja, aqui no temperado continental, a gente tem no máximo 80 milímetros de chuva. No oceânico, a gente bate os 160 milímetros. Por isso que não é importante só vocês olharem os desenhos. É importante vocês olharem as colunas, localizarem as colunas de temperatura e as colunas de precipitação, de pluviosidade. Beleza? Quando não tiverem, que eu acho muito difícil, porque costumam dar, colocar como está posto aqui, ó, Tzinho, ou então só graus Celsius, como está colocado aqui, ou um P de pluviosidade, ou então só os milímetros, tá bom? Mas quando não derem isso, que é muito difícil, mas nesse exemplo aqui, por exemplo, eles não deram, é só pensar. Eu conheço algum lugar que tem 120 graus de calor no planeta? Não. Então, é a parte de pluviosidade, a parte de chuvas. Então, do outro lado só pode ser a de temperatura. Sacaram? Então aqui, ó, a gente percebe que são chuvas não tão expressivas quanto o do temperado oceânico e com a temperatura muito mais baixa. Só poderia ser o quê? O temperado continental. E percebam como que o climograma do clima temperado, apenas temperado, ele literalmente é o meio termo entre o oceânico e o continental. Olha só. É isso. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado bacana. Qualquer coisa me procurem. Temos os nossos grupos aí. Fiquem ligados nos horários que ele vai estar aberto. E é isso. Tá? Qualquer coisa, me chamem, me gritem que eu atendo. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Tô morrendo de saudade. E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem dos seus e fiquem em casa, por favor.
Fiquem em casa, não furem quarentena, sejam responsáveis. Fiquem em casa, tá bom? Valeu!